Fala galera, tô aqui mais uma vez, lançando mais esse conteúdo aqui para o nosso canal, né? E o deck da vez vai ser o deck da Venominaga, que os Raptors ganharam suporte recentemente aí, e eu achei ele bacana trazer esse deck aqui para vocês. É um deck pouco conhecido, pouco usado pela maior parte dos players, né? Mas ele é forte, ele tem uma consistência bacana, tem um custo muito barato, já que a maior parte das cartas tem reprint e dá até para você competir também com ele aí, vai depender, né? Nessa formação aqui eu estou trazendo algo mais barato, algo mais perto entre ali o ROG, né? Não estou trazendo novidades de main deck, nem de extra. É que nem eu disse, né? Uma build baratinha, todo mundo aí pode montar. Eu montei esse deck aqui com R$ 120 e é basicamente esse preço aí que vocês vão conseguir montar ele também, beleza? Mas para um deck de R$ 120, o deck tá rodando bacana, tá bem legal. Eu tô usando aqui uma Venominaga. A Venominaga ela não pode ser invocada por invocação especial, não sei pelo seu próprio efeito, né? E pela armadilhazinha dela, que quando o Venomina é destruído, o cara ativa ela e traz ela pro campo. Nesse caso, o Venomina é esse carinha aqui, ó, que eu tô usando dois dele. Bom, o Venomina, quando ele é destruído, ele tem que ser destruído por efeito, não pode ser destruído por batalha, para poder estar ativando a ascensão da divindade. Essa armadilhazinha aqui. E ele ganha 500 de ataque, assim como a Venominaga também ganha, né? Ganha 500 de ataque para cada réptil no cemitério. E se o Pântano Peçonhento tivesse em campo, ele é inafetado, mas eu não uso o Pântano Peçonhento nesse deck. Ele pode ser invocado por invocação especial pelo próprio efeito dele, banindo um réptil do cemitério, assim como a Venominaga. A diferença é que a Venominaga ela é inafetada por efeitos de card e toda vez que ela batalha, o jogador ganha um IPR, counter de veneno. E no final do terceiro turno, ele perde o duelo automaticamente. Né? No decorrer em que a Venominaga ataca 3 vezes, né? Os marcadores são adicionados lá e o cara ganha o duelo automaticamente. Eu estou usando aqui uma reptiliana Vaskin. É interessante também usar ela, porque nesse deck aqui eu fosse ele para jogar com combo com a 5 que eu vou mostrar já já. E a Vasca ela entra tributando monstros de qualquer lado do campo que tenha 0 de ataque. Aí ela entra, já é um batedor aí 2600, também dá para você estar fazendo Exceed aí com ela aí, ela é no nível 8, 2600 de ataque. Ela tem um outro efeitinho aqui também. Cadê? Ela destrói uma face para cima, destrói um monstro com uma face para cima que o oponente controla, uma vez por turno. Estou usando aqui um Alien Overlord. É interessante também usar ele porque eu vou estar adicionando ele ao combo que eu vou mostrar daqui a pouco, beleza? Ele entra removendo de qualquer lado do campo 2 marcadores Alien, beleza? E mais reptilianos aqui eu estou usando 2 Coat. Ele é o regulador treva do deck e também ele pode ser não regulador se você precisar, né? E também estou usando aqui essas duas reptilianas, a Niami e a Lâmia, que é o que dá o start ao combo. O Coat, que é no cara, esse carinha aqui, ele pode ser invocado por invocação especial se eu controlar um monstro réptil de trevas. Mas é interessante você segurar um pouco esse efeito dele, se você puder dar normal dele melhor. A Niami, ela se invoca no cemitério, se o oponente tiver. Basicamente todos os monstros aqui do deck reptiliano depende do oponente ter monstros com 0 de ataque. Para isso eles mesmos eram o ataque dos monstros, que torna um pouco interessante também. Utilizo uma serpente espada. Quando ela cai no cemitério, ela pode ser invocada por invocação especial.
Tem um combozinho dela que você usa ela e o Reptilian Gardener, que é para dar a Exceedzinha 4 lá, né? Que traz o Toadley, que é o Bahamut Shark. Você faz ele com o Gadiga e traz o Bahamut Shark traz o Toadley. Mas eu não consegui pegar o Gadiga, então eu deixei por enquanto assim. Mesmo assim ele já ajuda. Agora os start do deck, que são os Ogidoacti, são as cartas mais esperadas aqui. Que são 3 Nuno. Tá escuro, tá claro demais aqui, vou botar pra aqui pra baixo. Eu utilizo 3 Nuno, que ele pode ser descartado da mão pro cemitério. E o cara envia um monstro de um reptiliano Trevas do deck pro cemitério. E quando ele está no cemitério, ele pode entrar por invocação especial se eu não controlo monstros répteis. Se eu não controlo monstros ou controlo o monstro Guidoacti. Aí ele entra por invocação especial. A contraparte dele, que é a Nauia, tem basicamente o mesmo efeito, só que diferente dele, ela manda um monstro de luz. E quando ela é invocada, é o especial chamada, eu posso estar adicionando um spell Guidoacti. Utilizo também o Flogos e o Zohan, são Guidoacti também. Eles já são um pouquinho diferentes. Quando eles estão no cemitério, eu posso descartar uma carta da mão e adicionar eles para a mão. Pode parecer um efeito besta, mas é um efeito que ajuda bastante. Porque às vezes você está travado lá com a carta que você precisa na mão, a carta que deveria estar no cemitério, então você utiliza o efeito dele. E, geralmente você manda ele para o cemitério com as próprias cartas do deck mesmo, ou até mesmo com ele. Vai depender muito, é muito circunstancial, né? Para completar os Ogidoacti, eu utilizo um Curse e um Alierte. Os dois basicamente têm os mesmos efeitos de se invocar, né? Eles se invocam do cemitério, tributando o bicho que eu controlo em campo, e entra, aí eles fazem coisas no campo, efeitos diferentes nesse sentido aí. No caso Curse, que é a Luz Ogidoacta, ele pode invocar um outro bicho do cemitério, mas aí também você invoca um bicho para o seu oponente. Mas se você começar, né, você vai invocar um Ash ou um Veilea que ele te dá no teu turno aí, mas isso é pouco relevante. O bicho também não ativa efeito. E o Alierte, quando ele entra assim, eu posso targetar 2 cartas banidas que eu controlo, 2 monstros banidos, incluindo um réptil, e posso estar devolvendo de volta para o meu cemitério. Que é interessante. Aí se dá o leque de monstros, eu só uso isso, já é o suficiente. E mostrar agora para vocês as spell, que são poucas. Esse deck usa pouca spell, bem pouca mesmo. Utiliza aqui 3 chuvas de cobra. Ela é uma carta que não tem limitação, é a melhor carta do deck, não duvido nada ela ser banida aí daqui a uns dias. Você descarta uma carta da sua mão e envia 4 répteis do deck pro cemitério. É insana, velho. Porque sem a limitação e você utilizando 2 delas, sem uma interação do oponente, você basicamente joga 10 monstros répteis do seu deck pro cemitério, tudo para trigar efeito de uma vez só. O oponente não vai ter negate suficiente para isso, né? A segunda melhor carta é quase a mesma coisa da chuva de cobra, só que ela é uma chuva de cobra melhorada pela metade. No caso, ela só manda um monstro réptil, mas em compensação eu posso adicionar, eu posso invocar do cemitério um dos répteis. No caso, na hora que eu enviei um dos répteis do cemitério pelo efeito dela, se eu tinha 5 monstros ou mais com nomes diferentes, no caso do tipo réptil, aí eu posso invocar por invocação especial do meu cemitério um monstro réptil. Eu tenho também a Mosca Renace. Basicamente só isso de spell. O Mosca Renace dispensa a apresentação, né? Invoca um monstro de cemitério em GG. Agora a parte mais chata do deck é que o deck ele consiste em usar muita trap, o que pode travar um pouco a tua mão, né? Mas
Daí eu estou utilizando o quê? Estou utilizando a Ascensão da Divindade, que é justamente a carta que eu estava falando para trazer a Venominaga. E parece difícil trazer ela, mas não é. É muito fácil trazer essa Venominaga. Se você jogar certo, acertar todos os seus combinhos, você vai conseguir. Para isso a gente usa o truque de sapateiro, né, que é a Traptrix. Usa ela 3. Ela vai te ajudar a buscar a ascensão. E também outras cartas, porque a maior parte das cartas do deck são normais, as armadilhas do deck são normais. Eu estou utilizando aqui uma Planet Pollutant Virus, que é a carta dos monstros Alien, né? Que ela destrói todos os monstros que o oponente controla sem marcadorizar. E ela vai botando um contador para cada monstro que o oponente vai invocando por invocação especial durante 3 turnos. É importante para o combo do Extra Deck, que eu vou mostrar já já. Pronto, utilizo também a Oferenda da Divindade. Uso 2 dela, porque ela já é buscável com a Traptrix. Basicamente ela consiste em você pegar um monstro réptil que você controla, destruir ele, aí você também destrói 2 cartas que seu oponente controla. E a carta agressiva, né? Torrencial Tributo, e nesse caso, se a Torrencial Tributo, por exemplo, pegar o efeito dela, pegar no meus bichos, não vai me afetar em nada, porque no cemitério meus bichos se resolvem. As cartas, a Strap Reborn agora, né? Que são o Limit Reverse. Utiliza 2 dela. E Back to the Front, de trás para frente. Utilizando 2 dela também, que são as Trap Reborn. Tudo para trazer o Venômnio para campo, né? Ou para trazer também para qualquer mais, tipo, como o Venômnio ele acaba entrando só no turno 2. Então, as cartas consistem em chamar ele no segundo turno, ativar a Traptrix, trazer a Ascensão, botar uma Oferenda da Divindade, destruir o Venômnio e ativar a Ascensão para trazer a Venominaga. Basicamente consiste nisso. Tanto que a Tributo Torrencial também ajuda nisso, né? Porque uma vez que você traz a Venominaga, ela só vai poder sair com um Kaiju. Porque ou na batalha mesmo assim ela retorna e você tem como mandar inúmeros répteis para o cemitério. Dá para você continuar a jogada numa boa. Então agora eu vou passar aqui para o Extra Deck para explicar um pouquinho mais a vocês. Deixa eu fazer a coleta aqui. De Extra Deck eu estou usando 3 redes de Abretes. É essencial tê-lo no deck, porque ele entra com um monstro de nível 4, para fazer ele, que é rank 4. E você desassocia uma unidade overlay dele e você adiciona um monstro réptil. Na maior parte das vezes você nem precisa utilizar ele, porque tudo que você precisa às vezes já está na mão. Porém, é interessante fazer ele, se você tiver recurso suficiente para dar continuidade após ele, porque aí você cria uma interação com o seu oponente ali, forçando ele a usar alguma coisa em cima de você. E é para você conseguir passar limpo depois, né? Eu utilizo aqui também 2 Alien Shocker Trop. É a carta que coloca a maior quantidade de counter alien no oponente. Então é interessante ter 2 dele. E se ele for destruído, você pode invocar do seu cemitério monstros para o campo equivalente à quantidade de A-counter que há no campo. Utilizo aqui também 3 Echidna, que são reptilianas. Nessa versão aqui eu estou usando 3 porque é a versão um pouco dependente dela. Então eu utilizo 3 dela assim. Ela basicamente quando entra em campo ela zera o ataque de um monstro. E para cada monstro com 0 de ataque você pode adicionar um monstro reptiliano ou um monstro réptil do deck para mão com nome diferente. Na maior parte das vezes você traz esses 3 aqui para descer eles de uma vez pelo efeito da coate e fazer a continuação do combo.
Utilizo um fatiador cósmico Zerro, que esse bicho aqui é o que joga com a trapzinha polutante. Cadê? É a que joga com a polutante. Que quando ele é invocado eu posso adicionar uma carta do deck que faça, coloque marcadorizar. Aí você vai adicionar a polutante, ativa ela, destrói os bichos do oponente sem a counter. E durante 3 turnos, o monstro que o oponente invocar vai ganhando a counter. E o efeito do fatiador, cada monstro no campo com a counter é virado para o modo de defesa e nenhum jogador pode ativar os seus efeitos. Então, esse é basicamente o combo que ele faz. Agora a coisa mais interessante aqui, que é esse carinha aqui, o Reproductor, o Senhor Fantasmal e o Magma. Basicamente o deck está forçado para jogar de primeira, mas ele consegue jogar de segunda, porque o deck já é para jogar de segundo, mas eu forcei ele um pouco para jogar de primeira. A ideia é você fazer o Magma. Com o Magma você faz o Fantasmeia, esse bichinho aqui. Enche o campo de token, dá o Reproducto, traz a Echidna, aí vai dar continuidade, você vai ativar, vai invocar a Hydra vai destruir, vai te dar draw. E por último você coloca a Melusina. O resto o próprio main deck vai fazer, que é trazer o Venômio, trazer a Venominaga, Melusina e o Fantasmal não pode ser destruído por batalha, nem por efeito. Então eles têm uma consistência em campo. O Timítico, esse bichão aqui, ele ganha 1000 de ataque para cada monstro em campo, então é um bichão com muito ponto de ataque em campo. A Melusina, toda vez que um oponente ativar um efeito de monstro, ela zera, em resposta ela zera o ataque de um monstro no campo, tá ligado? Te defendendo aí até de um futuro OTK, né? Ela também não pode ser destruída, então já é. E o efeito dela não é uma vez por turno, se ela for destruída você adiciona um monstro réptil pra mão, como é? Se ela for enviada para o cemitério, você adiciona um monstro réptil do cemitério para a mão. E galera, basicamente é isso. O que eu uso do meu extra deck. Cada cartinha aqui foi bem calculada, tá? Para poder corresponder à expectativa do deck. E é isso aí. Falou.